Claro que eu não vou falar sobre os aspectos técnicos da PEC. Sobre isso vocês já ouviram os melhores especialistas do Brasil. Eu queria dar então para abordar como dirigente sindical e particularmente dirigente sindical da CSP. Queria primeiro chamar a atenção para uma coisa, que nós enxergássemos a verdadeira dimensão do que é esse evento aqui. Esse evento é muito mais do que uma audiência pública, que são corriqueiras aqui. Esse evento é muito mais do que a manifestação de uma frente temática, porque são corriqueiras aqui. É muito menos, não é apenas a junção de duas frentes. A frente, a Previdência é nossa, do movimento sindical, com a frente pela verdade na Previdência, que é da OAB. Eu acho que, na verdade, esse evento aqui representa um primeiro momento, o embrião da reação da sociedade a essa pauta do governo. Uma pauta ilegítima, assim como ilegítimo é o governo que o propôs. E quando eu digo ilegítimo, não é por questão de impeachment, esse debate já foi feito. É ilegítimo porque essa pauta representa uma fraude eleitoral, a aniquilação de direitos dos trabalhadores, a aniquilação do serviço público, a aniquilação do Estado brasileiro não passou pelo crivo da sociedade. Aí está a fraude e aí está a ilegitimidade. Por isso que nós não podemos, nesse momento, analisar a reforma da Previdência isoladamente. Ela faz parte do contexto e, de certa forma, é até uma consequência. Nós estamos, desde o ano passado, particularmente os servidores públicos, sob um ataque coordenado. Primeiro veio a PEC 257, hoje PLP 257, hoje PLP 54 no Senado Federal. Ali, sob o discurso de renegociar as dívidas dos estados e municípios, na verdade, o governo federal, que tem um comportamento de rentista, de agiota para com os estados e municípios, por isso é a dívida, queria jogar para os servidores públicos o custo de toda essa dívida, que sequer nós reconhecemos como legítima. Sequer nós reconhecemos como legítima. Em seguida, nós estamos aqui agora com a reforma trabalhista, que hoje foi instalada a comissão especial, que talvez seja uma das piores reformas que já se conseguiu propor nesse país, porque ali o cerne dessa reforma é a prevalência do negociado sobre o legislado. Ou seja, o que se propõe é que se coloque a raposa e o galinheiro no mesmo ambiente e se peça para os dois negociar, e o que negociar vale mais do que a lei natural, a lei de Deus, inclusive. Se passar essa reforma trabalhista, podemos estar revogando toda a legislação laboral do país conquistada há 7 décadas. Depois veio a PEC 241, que terminou a PEC 55 no Senado. Essa é a mãe de todas as maldades. Essa PEC, ela é um crime de lesa pátria. É uma PEC que congela o Estado brasileiro, que congela o serviço público brasileiro por 20 anos, com um detalhe, congela no nível de investimento de 10 anos atrás. Hoje nós estamos congelando com o nível de investimento de 2007. Portanto, serão, de certa forma, 30 anos de congelamento do Estado. Para quê? Lembre-se que apenas congela as despesas de custeio, os investimentos sociais, saúde, educação, tecnologia, etc. Mas nem sequer se fala na dívida do Estado, na dívida pública, na dívida com os banqueiros. Hoje, o Brasil já paga, esse ano agora, vai para 51% do seu orçamento em serviço da dívida. Não é pagar a dívida, é pagar juros, serviço da dívida. E se está propondo congelar todos os investimentos do país por mais 20 anos, é claro que nós não vamos viver em recessão em 20 anos. A previsão é que a partir de 2018 já teremos algum crescimento. Crescimento é mais impostos, então vai gerar sobras no orçamento congelado. Para onde vai essas sobras produzidas por essa maldade, por esse crime? Para a única coisa que não está congelada, que é mais pagamento de dívida.
Então há toda uma ação coordenada. E aquela, por que eu digo que a PEC 241 é a mãe de todas as maldades? Porque ela não se viabiliza por si só, ela induz outras reformas, como essa da Previdência, onde nós estamos discutindo, o tema de hoje. Como se vê, ela induz a uma reforma administrativa drástica. Já se está falando em usar mecanismos constitucionais para permitir demissão de funcionários estáveis. Então é nesse contexto que nós estamos discutindo hoje a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, baseada em mentiras, como já foi colocado aqui. Uma reforma da Previdência ardilosa, na medida é aquele que esconde o verdadeiro propósito, que é de entregar ao sistema financeiro nacional e internacional a maior fonte de captação de poupança do mundo hoje disponível, que são os mais quase 700 bilhões de reais por ano. O ardil é esse, a estratégia, o propósito da reforma é esse, é entregar para o setor privado a Previdência Nacional. É uma PEC feita na base da chantagem. Vocês veem todo santo dia na televisão a massificação da ideia e da defesa, que se não aprovarmos a reforma da Previdência hoje, o mundo acaba amanhã, e é mentira. Tanto é que isso é motivo de 2 ações na Justiça pedindo a suspensão daquelas propagandas. É uma PEC, inclusive, burra, do ponto de vista que eles dizem que é para sanear as finanças, porque na medida em que ela induz a informalidade, porque as pessoas, ao se sentir desestimuladas a contribuir, já que não vão usufruir, ela vai diminuir a receita. Então, além disso, ela é burra segundo os próprios propósitos. Mas todo esse bombardeio atômico deixou, de certa forma, o movimento social, em particular o movimento sindical, um tanto perdido. As centrais sem resposta às demandas, a sociedade perplexa. Por isso que eu louvo esse momento de hoje. E por isso que nós estamos aqui apoiando essa proposta de emenda substitutiva. Até porque ela foi levantada por nós numa reunião lá no Conselho Federal da OAB, quando a proposta da OAB era que nós apresentássemos emendas ao projeto do governo, nós propusemos uma outra coisa. Dissemos, claro, embolsou. Lá estava o Edson do Mozart, lá estava o Nilton Paixão, lá estavam muitos de vocês. Nós dissemos, não, esse projeto do governo não é negociável. Esse projeto do governo não é para ser emendado. O destino mais adequado para esse projeto é a lata de lixo. E nós dissemos isso claramente. Mas nós precisamos ser propositivos. Até porque reconhecendo que precisa sim de algumas atualizações na Previdência. E para termos um instrumento, uma ferramenta de luta para disputar. Já que o governo não foi capaz, na sua incompetência, na sua má-fé, de propor uma reforma da Previdência, que saneasse a Previdência, que garantisse o seu equilíbrio financeiro sem retirar direito, nós resolvemos que o movimento sindical o faria. Então, foi assim que a CSPB entrou na questão. Lá nós propusemos, a CSPB, assim como as entidades que organizam os servidores públicos, somos nós os especialistas. E reforma da Previdência, e Previdência em geral não é tema para curioso, como são os técnicos do governo, é tema para especialistas. E nós contratamos, viabilizamos, particularmente liderado pelo movimento sindical, pela CSPB e pela PUC, que foi a única central que se dispôs a trabalhar nesse projeto. Nós, uma semana trabalhando, noite e dia, propusemos essa proposta de substitutivo global, que literalmente atende ao discurso, por exemplo, o seu discurso da professora Lúcia Fatorelli, de que esse projeto tem que ser jogado no lixo. E ele foi jogado, o projeto do governo foi jogado no lixo.
esse projeto, vocês terão acesso sobre ele até hoje, ele não emenda nada, ele não aproveita um único dispositivo daquele projeto do governo. E a CSPB, se sentindo responsável pela dimensão que ela tem, responsável por participar ativamente das questões de interesse dos servidores públicos brasileiros, ela tem a obrigação, e o fará, com suas 43 federações filiadas. Aqui mesmo nós estamos com os presidentes de federações do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Tocantins, de São Paulo, de Minas Gerais e da Paraíba. E aqui de Brasília. E de Brasília, me desculpa, claro, desculpa, Negreiros. E essas federações têm vinculadas a si cerca de 1.700 sindicatos. Nós não podemos chegar para essa massa representada que confia em nós, os seus destinos, dizer que nós não temos alternativa, que apenas a nossa alternativa será aquela de bater panela, dizer que isso não serve, mas não dizer o que serve, o que é correto. Como se nós não tivéssemos competência de dizer qual é a previdência que nós queremos, qual é a previdência que o Brasil precisa, que os trabalhadores precisam, que o povo precisa. Nós temos sim e o faremos. Então, é muito necessário compreender esse momento. Eu vou citar 2 episódios históricos do movimento dos trabalhadores. Eu participei dos 2. As centrais sindicais participaram. O primeiro foi quando foi instituído o fator previdenciário, lá no governo Fernando Henrique. Nós fomos para a luta do tudo ou nada. Ou retira o fator, ou é nada. Não retirou, nós perdemos tudo. Depois de 15 anos, nós fomos lá no governo de água, nós aceitamos o fator, o fator 80, naquela época era 80 e 85. O governo falou, não, agora não. Agora é 90, agora é 80, como é que é? 90 e 95, e chega, 80 e 85, e chegará a 90, 100 em breve. Um outro episódio foi quando nós lutávamos pela redução da jornada de 44 para 40 horas. Ali foi oferecido para a gente uma forma de reduzir de 44 para 40, reduzindo um ano, um mês, 1 hora por ano, me desculpa. Em 4 anos nós estaríamos com a jornada reduzida. Nós não aceitamos ou as 44 ou nada. Hoje, 10 anos depois, nós ainda estamos com as benditas 44 horas. Nós já estaremos com 6 anos de vitória de jornada reduzida. Então, é com essa responsabilidade que nós enxergamos, que nós dirigimos a nossa entidade. Essa PEC substitutiva, ela tem, inclusive, o caráter de enquadrar o governo, de desnudar os seus propósitos. Porque se o governo quer viabilizar a Previdência, está aqui. Ela será viável, tanto o regime próprio quanto o regime geral de Previdência. Se o governo não acatar essa reforma, cai a máscara e confessa que essa reforma é tão somente para retirar benefícios e entregar a Previdência para o setor financeiro, nacional e internacional. Termino dizendo, os servidores públicos estão mobilizados desde o ano passado, quase todo o ano de mobilização. No início, quando era PLB 257, PEC 241, a sociedade e o próprio movimento sindical em geral achavam que era um problema entre servidores públicos e governo. Hoje veio que não é. Hoje, nós estamos numa situação tal, Edson, Nilton e todos vocês, que mesmo se nós construirmos a unidade em todo o movimento sindical, dos servidores públicos, não seremos suficientes para barrar essa reforma. Se nós estendermos essa unidade para o movimento sindical em geral, de todas as centrais, ainda não seremos suficientes para barrar essa reforma. A única forma é de levar essa unidade para a sociedade civil organizada, para o movimento estudantil, para as entidades transversais de gênero, para os conselhos profissionais, como é o caso da OAB, que empresta o seu prestígio, a sua capilaridade
a sua tradição de resguardar direitos sociais, impressa para coordenar esse projeto. E a partir daí, conseguimos finalmente a única coisa que resolve, que é você levar os termos dessa reforma ao cidadão, àquele que vai ser prejudicado. Qualquer cidadão no Brasil que fizer o cálculo de como será a sua aposentadoria, vai ver que está sendo prejudicado. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós estamos buscando. Hoje são quase 200 entidades de sociedade civil organizada. Temos que buscar a unanimidade. E a CSPB foi conclamada a contribuir nesse projeto e contribuiu. E contribuirá com todos os projetos que forem para barrar esse projeto do governo. Seja qualquer emenda, seja qualquer outra alternativa, se for para barrar, a CSPB estará presente, principalmente para preservar o regime próprio dos servidores públicos. Então, que fique bem declarado. Hoje a CSPB assume, inclusive, essa posição de liderança com outras entidades em defender esse substitutivo, assim como defenderão todos os mecanismos de barrar essa reforma da Previdência. Muito obrigado. Eu quero, com satisfação, registrar aqui a presença do Paulo Bino, do Sinal, do Tiago, da NEF Sindical e da Presidente da República da DF, a ANFA Sindical, a FENAFIS DF, através do Jomar, todos os companheiros da CSPB que vieram de fora, o Sinifaz Bahia, através da Ana Lúcia,